Olá pessoal, sou Rafael Pilati, sou Head de Marketing e criador do método Marketing de Confiança. Esse podcast tem como propósito trazer especialistas e personalidades que vivem o dia a dia de marketing e têm experiências práticas que podem agregar bastante no seu dia a dia e você poder executar na sua empresa. O método é baseado em construção de confiança entre empresas e seus funcionários, seus parceiros, seus fornecedores e qualquer pessoa ou instituição que faça parte desse ecossistema. Aqui, a gente visa 4 objetivos principais. Número 1, conexão autêntica. Número 2, velocidade de tomada de decisão dentro de um funil de vendas. 3, fidelização. E 4, construir um relacionamento em que seu cliente ou qualquer pessoa que se conecte à sua marca seja um promotor dela. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Cassis, um amigo, um parceiro que a gente tem trocado bastante no mercado e feito alguns projetos juntos. Ele é empreendedor e toca hoje um negócio voltado ao mercado de games, mas tem um repertório muito grande para dividir com vocês e trazer experiências reais. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Acho que primeiro, obrigado por estar aqui comigo. Acho que a gente troca bastante dentro das nossas reuniões, ou até mesmo brainstorms que a gente vai ter, né? A gente até brincou aqui antes que, às vezes, os nossos pré-reuniões são mais ricos e mais de trocas mais interessantes do que a própria reunião, porque às vezes a gente está falando de coisas burocráticas. Exato. Ou até mesmo coisas que não vão levar a vida para frente, né? Mas primeiro, obrigado por estar aqui comigo. Puta prazer, eu acho que todo o seu repertório vai agregar bastante audiência. E acho que para começar, o tradicional, conta um pouco sua trajetória, fala um pouquinho sobre você e como a gente pode começar a dar um pouquinho de subsídio para o empreendedor a partir do seu repertório e experiência aí. Valeu, obrigado aí, encheu a bola, né? Fiquei feliz. É um prazer estar aqui também contigo, Rafa. Como você falou, a gente tem tido trocas e experiências incríveis juntos, virou um amigo já. E, bom, é um prazer estar aqui, né? Falando um pouco da minha experiência, né? Do que me trouxe até aqui. Vou começar até pelo final um pouquinho, porque eu achei muito legal quando você fala do podcast, né? Do que a gente está fazendo aqui, né? Da questão da confiança, porque tem uma frase que você falou que toca muito na pedra fundamental do lançamento da AAA, né? Que é a agência que a gente toca hoje. A gente sempre buscou, né? Quando criou, criar uma agência que crie conexões reais entre o público gamer e as marcas, né? Isso é muito legal e poder falar sobre isso aqui me deixa feliz. Falando um pouco mais sobre a minha carreira, né? Eu sempre quis trabalhar com o que eu gosto. Isso foi assim, o que moveu toda a minha preparação para chegar no mercado de trabalho. Então, eu era apaixonado por 2 coisas, esportes tradicionais e games. Isso, eu jogava videogame o dia inteiro. Quando eu não estava jogando videogame, estava jogando futebol, basquete, qualquer coisa. Então, isso guiou a minha trajetória. Então, eu comecei a minha carreira trabalhando com esportes tradicionais, fui líder da área comercial de empresas que trabalharam com futebol, surf, né? Fui líder comercial do Campeonato Carioca, da Copa do Nordeste, trabalhei com a Copa do Brasil, enfim, trouxe um repertório muito legal para mim em relação a participar de grandes eventos, né? E eu fui olhando como o mercado estava se desenvolvendo para um outro lado também muito legal do que de uma outra paixão, que são os games, e eu fui me preparando para isso, para quando a oportunidade surgisse, eu estar pronto para trabalhar nesse mercado também. Ela surgiu ali quando eu estava liderando a parte comercial da V3A, uma grande agência de live marketing. Enfim, dali eu vi uma oportunidade, eles pegaram um grande projeto chamado WESG, né, World Electronic Sports Games, que trouxeram para o Brasil.
E ali foi a minha conexão. Eu falei assim, abro mão de título de head, de qualquer porra, para trabalhar nesse projeto aí especificamente. Eles me deram essa oportunidade e aí a carreira veio desenvolvendo aqui até chegar e abrir minha própria agência de publicidade, mas voltada especificamente para essa conexão entre as marcas e o público e o ecossistema gamer. Muito legal, porque essa questão da confiança pouca gente fala, né? E a gente... Eu vivo e vivi dentro de muitas marcas, muitas empresas, em que isso não era falado, mas era sempre o que a gente estava visando. Então, para você construir uma conexão, construir uma venda, gerar uma fidelização, cara, a confiança eu acho que ela é a pedra angular, digamos assim, porque daí para frente tudo acontece, né? Que bom que isso te conecta com o seu propósito, porque aqui a gente vai falar bastante sobre isso, não, a gente vai ficar monótono nesse tema, mas tudo se desdobra a partir daí. Uma curiosidade que eu tenho, e que eu acho que muita gente tem, é que eu acho que pouca gente tem profundidade do universo gamer. Eu acabei tendo muito mais por conta de vocês. Vocês acho que apresentaram o universo gamer, demonstraram a oportunidade e a imersão que existe dentro desse universo. E assim, a minha percepção hoje é muito... Existe um paralelo muito grande com o próprio esporte, né? Porque o brasileiro, ele é muito apaixonado pelo esporte, né? Então, futebol, acho que é paixão nacional mesmo, é padrão, mas sempre tem ondas, né, de coisas, né? Putz, foi o boxe na década de 90, Fórmula 1, né, durante muitos anos, o tênis com o Guga, exatamente, era bem essa linha do tempo que eu estava visualizando aqui. E hoje o esporte, ele virou uma paixão tanto quanto, né? E muita gente ainda acha que é algo de nicho, né? Acha que é algo muito restrito. Conta um pouco esse paralelo, assim, do esporte tradicional com o esporte. Como que não só você enxergou a oportunidade, mas que comportamento você viu ali até para vislumbrar, putz, cara, tem negócio ali, tem oportunidade dentro desse universo aí. Paixão. Paixão move o esporte tradicional e move o esporte eletrônico. As pessoas se conectam de uma maneira muito verdadeira quando se trata de paixão, né? E assim, não sei você, mas eu passei a adolescência inteira fazendo as duas coisas, né? Ou jogando futebol, outro esporte, ou realmente jogando videogame. E isso mostra como as pessoas se conectam, né? A paixão faz isso. Eu acho que é a coisa fundamental aqui. Mas, traçando o paralelo, outros, né, que existem, né? O esporte tradicional, ele é feito de grandes eventos, assim, quando a gente liga a TV para ver o futebol, a gente não sabe tudo que está por trás, né? Assim, tem a produção, tem o trabalho de equipe, de gravação, enfim, tudo que faz aquele entretenimento chegar até a gente, acontece também no esporte eletrônico. Isso mostra como tem realmente ali um ecossistema de negócio muito grande em torno do esporte eletrônico, né? Outra coisa que eu acho que traz um paralelo muito legal entre os dois é que o esporte mesmo, ele pega um pedaço pequeno da comunidade, né? Assim, se a gente fizer hoje uma comparação, quantas pessoas jogam bola profissionalmente, né? Jogam futebol profissionalmente, ou jogam pelada e se divertem com os amigos, né? A proporção vai ser gigante para pelada, né? E a mesma coisa acontece no ecossistema de games. Isso moveu muito a gente, né? Porque a gente sempre via, né, as agências, as pessoas do ecossistema falando, trazendo os números absurdos do mercado de games, né? 100 milhões de brasileiros gamers e não sei o quê e tal. E a solução sempre passava pelo esporte eletrônico, né? Pelo eSports.
E a gente viu que tem uma oportunidade de se conectar, das marcas entrarem nesse ecossistema de diversas maneiras, também através do gamer casual, né? É o que faz o game ter 100 milhões de brasileiros, né, jogando hoje. Então, eu acho que essas coisas juntam, né, tanto no esporte tradicional quanto no esporte eletrônico, no esporte. Legal. Quando a primeira vez que eu vi esse número, me chamou bastante atenção porque vocês faziam um racional muito organizado de quem é o gamer profissional, quem é o gamer casual, quem é um gamer de celular, por exemplo. E eu tenho existe um cara que é bem famoso dentro do universo do marketing digital que chama Russell Brunson. E ele tem uma teoria que eu acho que ela é muito interessante, que é o seguinte: é você investir onde as pessoas estão. Porque muitas vezes as marcas elas ficam desesperadas para ou seguir um padrão, seguir uma modinha, sei lá. Eu sou um cara de marketing digital, mas eu sou muito cuidadoso em relação a isso, porque virou líquida a coisa. Não tem consistência, porque tudo é fácil, tudo tem um jeito, tudo tem um método, e não é bem assim. E assim, muitas coisas que para muitos é obsoleta, ela continua sendo válida. Qual é a dúvida de que você investir num clube de futebol é válido? Putz, cara, movimenta muito dinheiro, tem muita visibilidade, mas conectando ao universo gamer, como que você enxerga esse ecossistema que é muito robusto, né, de muitos usuários, e como que as pessoas podem usar esse meio para se conectar, que é muito o propósito de vocês, né? Mas, assim, muitas vezes fica aquela impressão de, não, cara, é só um adolescente. Não, vira uma coisa até meio banal, não vira business, né, na cabeça das pessoas. E queria que você desmistificasse um pouquinho isso para as pessoas entenderem. Legal. Essa pergunta é muito boa, porque traz aqui, números já mostram, né, como ajudam a desmistificar, né? Eu vou começar até pelo tipo de audiência, né? Quando a gente traz esse conceito que a gente buscou na AAA de ampliar o horizonte, né? A gente sempre fala assim, quando você fala de esporte, você está falando de uma fatia importante da pizza, de uma fatia que gera bastante engajamento, justamente pela questão da paixão, né? Que a gente vinha falando, as pessoas são apaixonadas pelas organizações e tudo, e isso gera muita conexão. Mas e o resto da pizza, né? Como que a gente lida, né? Então, tem um ecossistema rico, né? Com influenciadores, com jogos casuais que criam conexão. A gente, quando fala desses 100 milhões de brasileiros gamers, a gente está incluindo, como você bem falou, os jogos de celular. E aí, ele transforma o público gamer num reflexo da sociedade. Assim, hoje, quando a gente usa essa metodologia de botar os jogos de celulares também dentro do plano, a gente tem mais mulheres do que homens jogando. Já é uma quebra de paradigma. E aí, quando você fala da questão do adolescente, é muito legal também trazer, porque realmente a gente tem números absurdos. Assim, todos os jogos... Assim, a gente tem na AAA uma relação muito legal com o Free Fire. Todo mundo acha que é um jogo para criança. Tem 30 milhões de usuários ativos no Brasil. E mais de 50% estão entre 18 e 34 anos. Você vê que, então, é uma maneira muito legal de se conectar para as marcas, né, de uma maneira verdadeira, com algo que gera paixão e com um público economicamente ativo. Eu acho que isso mostra como a força do mercado de games e o olhar que tem que ter para ele como negócio, mesmo como meio de comunicação. Sempre falo, a TV, eu trabalhei na TV aberta também. Aí a gente tem a TV aberta como o grande canhão de mídia, né? Você entra na Globo, na TV Globo, sabe que vai falar com milhões de pessoas. Mas
por que esquecer dessa parte que é tão importante do mercado de games, né? Como mídia, por exemplo, né? Como você falou, tá onde as pessoas estão. E as pessoas gastam mais do que 2 horas por dia jogando jogos, com extrema atenção. Sem disputa de segunda tela. Quando as pessoas estão jogando um joguinho, você pensar na sua experiência, na experiência de você, ouvinte aqui, quando você está jogando, você não consegue olhar para a TV ou conversar com alguém, sua concentração está toda ali no jogo. E ali, então, é um puta meio de comunicação, é um puta forma de você levar a sua marca de uma maneira muito verdadeira para as pessoas. 2 coisas que você colocou, até anotei aqui, que me remeteram, né? Muitas vezes, vou fazer uma simulação, né? A pessoa tem uma loja no interior de São Paulo. Muitas vezes ela viu um curso, ela consumiu um conteúdo e falou, ó, cara, eu vou aplicar essa metodologia, não que não dê certo, depende muito, né? Mas ela esquece que existe um ecossistema que as pessoas já convivem. Então, ela vai na farmácia, ela consome a rádio local, ela vê um carro de som passando na rua, e às vezes ela não pensa que aquilo pode ser um ativo para ela, né? E assim, isso conecta muito com um outro ponto que você colocou, que para mim hoje é o maior desafio, que é a atenção. Então, as pessoas estarem focadas, atentas e imersas em alguma coisa assim. Eu acho que no universo gamer não tem nem como você não estar, porque se você quer performar, digamos assim, no game, você não tem como não estar com atenção, né? Não tem. E assim, o seu propósito pode ser vários ali, desde um entretenimento ou um jogo, sei lá, que você está competindo de alguma forma, mas a atenção é plena. Então, se você está presente no universo gamer ou em qualquer outro meio que haja essa atenção, você tem uma probabilidade de impacto muito maior. Trazendo uma outra vertente aqui que eu acho que ela é bem interessante, uma coisa que me chama bastante atenção é a experiência, o engajamento e o tipo de consumo que existe dentro desse universo, né? Vou dar alguns exemplos. A gente foi, ano passado, se eu não me engano, vocês me convidaram para ir na BGS, certo? É um evento de games, né? Então, assim, para mim era uma coisa totalmente nova, totalmente fora do meu universo mesmo, e não porque eu não goste, mas porque não faz parte da minha vida, né? E eu lembro muito bem você trazendo coisas para mim positivas e negativas, né? Positivas no ponto de vista de, teve uma marca que simplesmente entrou aqui e pôs um stand, como se ele estivesse em qualquer outro evento, sem conversa, sem conexão, sem empatia, né, com aquela audiência. E outras, pelo contrário, criando uma experiência. O que você tem visto das marcas que estão se aventurando e erros e acertos nisso para uma... Porque assim, eu como executivo de uma empresa, para mim, pontos, né, que a gente foi falando, né? Atenção, conexão, percepção de valor e principalmente a questão do consumo e disseminação é muito importante. Se eu crio algo líquido, putz, cara, não tem, não ressoa a coisa, né? Exato. O que você tem visto dentro desse universo aí? Tem coisas, como você falou, né? Tem gente indo para caminhos muito legais e outros não. E tem gente que está acertando e errando, né? Tem uma grande marca que teve um case incrível. Ela não perdeu a conexão porque ela faz outras coisas muito legais, né? Mas fez uma puta campanha sem conversar com o gamer. A verdade foi essa, sem ouvir e tal. Então... era um jogo de guerra que ela tentou entrar e aí tá lá todo mundo se degladiando, aí o cara abre a latinha do refrigerante e acaba a guerra. Pô, tô jogando para guerrear, então... Não é o propósito daquilo ali, né? Não é o propósito, vamos gerar amor. Enfim, eu entendia o que eles tentaram fazer ali, mas erraram justamente porque não conversaram. Isso é o grande lance para mim hoje quando você vai falar com o público gamer,
é entender. E é entender porque eles é múltiplo, né? Não tem que tirar da cabeça que é assim, o game é uma persona só. Quando a gente fala aqui, só trazendo para o universo brasileiro, desse número de 100 milhões de brasileiros gamers, assim, você pode jogar, ser considerado gamer e não se considerar. Porque é pelo hábito, né? Eu tô dizendo assim, como que se faz. Agora, tem muita coisa legal acontecendo também, né? Dentro... O Free Fire mesmo tem feito coisas muito interessantes com marcas. É algo que eu acho que gera muito valor, que eles fazem muito bem, é entrar na experiência de jogar. Isso eu acho muito legal. Assim, é a marca trazer uma experiência para o momento de jogar. Fazer com que o jogador, o público, se conecte com ela de alguma forma, né? As skins que... Quando a gente fala do mercado de games, como tem um número que é muito disseminado, né? O mercado de games hoje é maior do que o da cinema, de música, juntos, multiplicados por 2. 64% desse consumo, desse faturamento do ecossistema, vem de itens em game, de compra de itens em game, jogos free to play que você entra e quando joga aí tem alguma coisa você tem que comprar e tem a skin e tal. E outro dado muito legal é que a maior parte desse 64% é de itens que não mexem na experiência de jogar. Assim, no fato, não melhoram a sua performance, não te trazem... Não é uma arma, são skins, são coisas estéticas que... porque as pessoas passam tanto tempo jogando que ela quer refletir sua personalidade dentro do jogo também. Entendeu? E eu acho que aí tem uma chave muito interessante. As marcas que têm conseguido fazer isso, se conectar com a experiência de jogar, ajudar o jogador, a jogadora a levar sua personalidade e aí a marca também levar sua própria personalidade para o ecossistema, eu acho que aí é onde está o golaço, é onde está o néctar da conexão entre marcas e games. Isso, para mim, é fascinante, porque constrói-se um valor e uma percepção de experiência a ponto de você se transportar para lá como personalidade, como você está falando, né? E assim, a gente que trabalha no varejo real, né? A gente constantemente tá... É um desafio, né? Putz, como eu conecto, como eu engajo, como eu encanto, como eu gero valor no que eu vendo. E dentro desse universo existe algo tão engajado, né? Tão imerso, que as pessoas elas se transportam para lá e começam a criar sua personalidade ali, né? Exatamente. E assim, o que eu acho muito interessante é que é um mercado extremamente avançado, né? Em termos de digitalização, uso de tecnologia, uso de plataformas. Então, às vezes eu lendo, né, nessa nossa jornada de imersão, muitas soluções de tecnologia começaram ali, né? Meio de pagamento, coisas que para o mercado tradicional era um tabu. Lá já acontece, a comunidade já aderiu. E isso, assim, teve um ponto que você colocou anteriormente que eu acho que ele é bem interessante, né? Que você falou muito sobre ouvir, né? Eu tenho uma teoria que você só consegue surpreender se você ouvir. Se você, de fato, conseguir absorver o que seu cliente tem de dor, tem de desejo, tem de sonho, com a rotina, né, dele. Então, se você não ouvir, se você não absorver isso, dificilmente você vai conseguir trazer solução. E eu acho que o ouvir e você transformar isso em história, né, contar uma história, gerar uma conexão, faz com que essa experiência ela fique muito mais rica. E eu vejo pouca gente, seja no mercado de games, seja até em outros nichos, personalizando muito pouco essa conversa, né? Fica muito no padrãozão, né? Putz,
eu dei certo aqui, então eu vou blocar e vou dar certo em todos os lugares, quando na verdade, se você não criar essa adaptação, eu acho que a grande mágica, principalmente do universo digital, é isso, cara, você segmenta, você consegue chegar de forma mais personalizada e as marcas, elas pecam bastante e até, às vezes, me coloco porque a escala é muito grande, movimenta muito, a busca por resultado é muito intensa e às vezes você não consegue ter braços para fazer isso acontecer. Eu queria pegar esse gancho aí rapidinho, só para trazer, né, um dado legal, né? A gente acredita muito nisso, né? Você vê como eu falo, sobre ouvir, né? Mas a gente traz isso também para as nossas relações com os nossos parceiros também, né? Eu acho que você já percebeu como a gente não tenta empurrar alguma coisa, porque assim, a gente quer realmente entender a dor do nosso cliente, qual é a dor que ele enxerga na sua conexão com o público, ouvir o público para aí chegar numa solução, né? Eu acho que a gente traz isso. Para você ter uma ideia, nosso primeiro investimento, quando decidiu lançar AAA, foi em pesquisa. A gente contratou todas as pesquisas do mercado de games e criou a nossa própria. A gente tem uma pesquisa da AAA que é para ouvir o que os diferentes nichos de gamers estão pensando. Realmente, ela é uma pesquisa qualitativa. A gente traz as pessoas para a mesa, a gente conversa com elas, a gente tenta entender como tudo isso para realmente mostrar que existem, quando a gente vai conversar com a marca, mostrar que realmente o gamer não é uma grande caixa, são várias caixinhas que precisam de uma relação muito específica para se conectar com eles. Legal. Vou pegar esse ponto porque eu estava lendo, além de vivenciar isso com vocês, eu constantemente estou lendo pesquisa, tendência, né? E acho que no topo da cadeia do gamer, que a gente está falando já de um universo profissional, você já vê... ele nasce como um influenciador já praticamente, né? Porque ele é digital, ele produz conteúdo, ele tem canais próprios. Isso para mim, isso é um baita diferencial, porque... Eu acho até, desculpa te interromper, Rafa, porque é muito legal isso que você falou, que ele já nasce como influenciador e a gente já percebeu isso, né? A gente já... Como o gamer, né? Porque ele é mais conectado com a tecnologia e tudo... Ele é visto nos seus microecossistemas, né? Tipo, na família, os amigos, o que vai comprar um celular. A primeira pessoa que ele pensa para dar uma dica, quer mudar de computador. Coisas ligadas à tecnologia, eles já são, de fato... coisas de vanguarda, na verdade. São assim, referência, eles são... eles, né? Eu me boto fora quase, né? E nós somos referência nesse sentido. Lembra? Minha família vai trocar, pergunta, me liga, né? E assim assim, a gente vira realmente micro-influenciador, mesmo que você não produza conteúdo de fato para fora, né? Mas só do fato dos seus familiares e amigos saberem, gera muita... dúvida e perguntas. E você falando me lembra a minha mãe, quando você pergunta o que seu filho trabalha, ela fala que eu trabalho com internet. E eu trabalhar com internet é desde, sei lá, eu saber mexer no Facebook até eu arrumar um computador, sendo que eu não sei absolutamente nada sobre esse assunto. Mas essa origem, né, essa natureza do gamer... eu acho muito interessante que ela vai se estendendo a quem consome isso também, né? Eu vi uma pesquisa recente do TikTok em que o top 3 conteúdos mais consumidos, eu acho que é o 2 ou o 3 é o gamer, que tem muito conteúdo de entretenimento, de comédia, mas gamer, ele é muito forte, né? E assim, se o gamer profissional... ele, assim, numa cadeia, ele seria talvez um macro-influenciador e vai criando vários micro, nano-influenciadores que consomem muito daquilo ali. E, de novo, né, eu falo muito sobre isso, né? A gente está numa nova era de matriz de comunicação, atenção e influência.
né? Então, antes você viveu, eu vivi, era TV, 100%. Teve uma segunda onda que eu também vivi, você também viveu, que era a digitalização, né? Ir para a rede social, ir para os canais digitais. E a gente está chegando numa terceira onda, na minha visão, que continua sendo no meio digital, mas são as pessoas. São as pessoas conectando outras pessoas. Como você vê isso pro ecossistema e também para quem muitas vezes quer se conectar a esse ecossistema? Porque muitas vezes, e esse mercado ainda está sendo educado, né, de influência. Você pensa na celebridade, você pensa no artista, você pensa em quem é bombado, quando na verdade tem toda uma escada disso, e muitas vezes quem está na base tem mais influência do que quem está lá em cima, porque você conversa muito mais próximo. Eu vi uma pesquisa recentemente que falava que as pessoas elas seguem influenciadores, criadores por 2 motivos. Proximidade, então ela tem quase que uma relação de amizade com aquela pessoa. E com 2 seguidores, né? Exatamente. E 2 é especialista. Então, eu entendo aquela pessoa como especialista. E aqui no que a gente está falando, eu acho que tem as 2 coisas. Tem alguém que é quase seu amigo, que você está de madrugada assistindo ali, jogando, e você se sente amigo daquela pessoa. E por outro lado, tem alguém que é uma referência que também pode ser totalmente influenciador do seu comportamento. Como você vê isso dentro desse mercado? Com muito cuidado, né? Tem que ter, né? Porque quando você pega emprestado essa confiança, é pro bem e pro mal, né? Porque, então, quando erra, né? Aquele seu influenciador, aquela pessoa que você trouxe para divulgar a sua marca, para falar sobre ela para aqueles seguidores também, vocês se conectam de uma forma, né? Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Mas, olhando pelo lado positivo, né? É muito pelo caminho que você falou mesmo, né? As pessoas estão ali se conectando de alguma forma com aquele influenciador, com aquela pessoa. E você trouxe um ponto que a gente também já viu por pesquisa, inclusive a gente está sempre um passo atrás, né, do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, em alguns. E nos Estados Unidos já pesquisas mostram como o mercado de influência tem se transformado para os pequenos e médios influenciadores, porque justamente tem uma conversa mais olho no olho, né, com a pessoa que está do outro lado ali, né, com o seguidor. Então, ela gera muito mais credibilidade. Eu acho que essa é a palavra, né? As pessoas começaram a perceber que muitas vezes o grande influenciador com milhões de seguidores, eles levavam não tanta credibilidade, porque pagou, tô falando. Não que isso seja verdade de fato, mas a percepção passou a ser essa em algum momento. Então, as marcas precisam... Claro, quando se você quiser usar só como mídia, vou atingir milhões de pessoas, é muito interessante. Agora, para influenciar, tem que olhar para o mercado de micro e pequenos influenciadores, porque justamente eles conversam olho no olho, né? A gente, aqui na AAA, fala muito sobre essa coisa que nos games existe, né? Que é a influência, a gente chama de 3.0, que é a troca. A troca é verdadeira, né? Os chatbox ali, onde você realmente fala e o influenciador responde na hora. Isso gera um diálogo, gera uma ligação e que no final é para os 2 lados. Isso quando acontece é muito legal. Quando o influenciador se sente conectado com o seu público, ele passa a ter... Desculpa. Um crivo muito grande do que ele vai apresentar para esse público, né? Porque tem uma relação, é quase como você falou, um amigo. Então, eu acho que as construções verdadeiras estão vindo a partir daí. A gente tem uma ideia muito legal na AAA de trabalhar essa micro-influência de maneira mais forte, né? Às vezes você contratar um grande influenciador, você contrata vários micros e consegue construir uma relação mais verdadeira. Atinge um público tão grande quanto, né, quando você separa de maneira mais barata e de maneira mais verdadeira, assim, olhando para negócio aqui mesmo, né, que a gente está falando
com empreendedores também, né? Ter esse olhar de que, às vezes, você vai conseguir se conectar entregando um produto para aquele influenciador, gerando valor para ele, e ele vai transbordar isso para a audiência dele. Isso é uma maneira muito legal de se conectar. Isso é muito bom, porque desmistifica um pouquinho o papel do influenciador, né? Porque, de novo, eu considero que esse é um mercado que ele está em construção ainda, ele não está consolidado, e muitas vezes o empreendedor não entende ainda, não tem conhecimento pleno, e ele julga como inatingível, às vezes, aquilo. Putz, eu não consigo. Cara, conheço vários cases de pequenas empresas que conectaram influenciadores locais e conseguiram transformar aquilo em performance. Nichos muito específicos. Putz, cara, eu não consigo vender isso, eu não consigo vender aquilo. Cara, depende. Às vezes tem um especialista muito profundo que ele ajuda em toda a sua cadeia de construção de valor daquilo ali. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que você começou falando do cuidado, né? Vamos ter cuidado porque não é puramente mídia, né? Não é puramente bota lá, pluga lá e vamos ver no que dá. Que muito do que quando você escolhe, né? Você toma essa decisão, você tem que alinhar valores, né? E não é valor financeiro, né? Valores de caráter, né? Principalmente. Então, isso precisa ser muito bem estruturado, né? Para que você tome a decisão. E tem um conceito que eu acho muito interessante, que quando você olha para um influenciador, você precisa entender se ele vai te levar para um lugar que você não iria sozinho. Então, o que eu quero dizer com isso? Adorei essa frase. Cara, imagina se você tem dinheiro para investir em tráfego, por exemplo. Cara, você vai conseguir fazer coisas sozinho. E tem coisas que você não vai conseguir fazer. Certas conexões, certa autenticidade que é criada, você não vai conseguir. Então, acho que é importante você fazer essa avaliação de, putz, cara, ele vai me levar para um lugar que eu não vou sozinho, ele vai gerar aquilo ali para mim. E eu acho que uma mensagem para o empreendedor que você trouxe que é bem interessante é essa democratização que ela pode ser feita com inteligência e visar o resultado que você precisa, né? Isso eu falo bastante. A gente, às vezes, fica numa camada, e eu tenho tem alguns cases que eu trabalho na Polishop nesse sentido. Cara, tem influenciador que vende, e vende muito. A natureza dele, o mindset dele, o nível de confiança que as pessoas têm com ele, fazem ele vender. E não é nenhuma loucura isso. E aí eu acho que tem uma reflexão para os dois lados. Tem uma reflexão para o influenciador, que muitas vezes ele fecha a porta para isso. Cara, não vendo, não vou gerar venda. Cara, será? Calma. Será que você precisa se posicionar dessa forma? E do outro lado da empresa, às vezes, descartando e falando, isso é só, sei lá, é só um awareness, é só um branding e não visa performance. Depende, você tem que saber escolher, você tem que saber quem conectar, né? Bom, vamos indo mais do meio para o fim aqui do nosso papo. Queria entrar um pouco nesse universo de esportes mesmo, porque é um fragmento, né, desse universo, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho das organizações, que são times, né, são profissionais daquilo ali. Eu vivi com você uma experiência ali que é uma empresa mesmo, é um pensamento muito de negócio, que eu acho muito interessante. Isso faz com que todo o ecossistema seja muito em prol do resultado, né? Então, treina-se, prepara, gera um senso de pertencimento daquilo ali que, assim, até para empresas isso pode ser replicado, né? Porque às vezes a empresa ela está no automático e ela não vê que a performance acontece de dentro para fora, né? Se você não tem... E o esporte traz muito disso, né, cara? Putz, é o time, é a equipe, né, que faz levar para performance, no caso do esporte, para um título, para alguma conquista maior. Mas conta um pouquinho sobre
esse fragmento que ele é bem importante, que é o esporte, que são as organizações e o negócio que gira em torno desse mercado aí. Ah, legal. Eu tô, assim, a gente tem uma conexão muito legal com as marcas, né? Com as organizações, né? Como você bem falou, porque ela extrapola, né? Só o que é o mercado competitivo, né? Isso é bom frisar, né? Por exemplo, hoje a gente está com uma parceria muito legal com a Loud. A Loud é uma grande organização de esportes eletrônicos que está atenta a tudo que está rolando. Então, ela é campeã em quase todos os esportes que ela se propôs a montar a equipe junta, mas também é uma organização que fala sobre o dia a dia com o público, né? Ela tem influenciadores de lifestyle, ela percebeu que o futebol gera uma conexão muito grande, então ela montou um time de futebol de 7 e está sempre atenta ao que está acontecendo no mercado. Então, ela é de fato uma grande empresa, a gente está licenciando a marca, inclusive, hoje, olhando, como você falou, né, para negócio como um todo. Eles estão sempre muito atentos ao mercado de esporte, treinamento e olhar para o que está gerando relevância, né? Isso as grandes organizações trazem muito, né? E elas mexem com paixão, né? Não é à toa que a gente está apostando no licenciamento da Loud, a gente vai fazer o lançamento das mochilas, garrafas térmicas, estojo, enfim, uma grande coleção que está para vir aí no final do ano para o volta às aulas com eles, porque realmente gera muita conexão, né? Aí eu vou até trazer para os jogos também, né? Tem os jogos, eles geram o esporte, né? Ali as pessoas treinam o CS, o Free Fire, enfim, e passam horas dedicadas àquilo, falam, né? Se conectam com a audiência durante os treinamentos, ensinando. Então, gera muito conteúdo, né? A gente fez parte com o MIBR, né? Uma história muito legal, porque a gente viu, né, como o público se conecta de diversas formas com a organização. Isso que eu acho muito legal do que as organizações de esportes eletrônicos estão trazendo e que lá no começo a gente falou, né? O que o esporte tradicional pode oferecer para o esporte eletrônico, mas agora também como o esporte eletrônico pode ajudar o esporte tradicional, né? Eles estão muito atentos ao esporte eletrônico, né? As organizações de esportes com o que está acontecendo, né? Transformando os seus jogadores em influenciadores, também montando times só de influenciador, de gente que joga casualmente, mas que consegue impactar muita gente. Então, eu acho que a força das organizações de esporte eletrônico está nisso, em aproveitar a paixão que o esporte move e conversar em várias frentes com a audiência, né? Seja no lifestyle, seja através de entretenimento, fazendo brincadeiras e se conectando de alguma forma, seja com a alta performance, mostrando como se joga e, de fato, jogando, indo para competições. A gente, recentemente, como eu te falei, né? A gente levou o esporte eletrônico para a TV aberta, né? Eu fiz parte desse projeto, né? A gente levou a LBFF para a TV aberta e a gente tinha milhões de pessoas assistindo. Milhões. A gente impactou mais de 9 milhões de pessoas com a LBFF. Não num dia específico, né? O campeonato como um todo, a temporada, só na TV aberta. E eles ainda também estavam no digital, a competição, enfim, só na TV aberta a gente falou com 9 milhões de pessoas que assistiram, de pessoas únicas, tá? Que assistiram a LBFF na TV aberta. Então, o mercado que eu quero dizer, né? O mercado de esporte eletrônico, ele traz
diversas frentes de conexão e que as marcas podem se aproveitar de maneira muito verdadeira, né? Como a gente sempre fala de autenticidade, né? Eles são autênticos, né? As organizações conseguem ser autênticas porque ela, de fato, está sendo feita por pessoas que olham para isso, né? Ele está aqui treinando, mas está atento ao que a sua audiência pensa também. Aí ele viu que a audiência pensa em futebol, como ele pensa também, mas as pessoas criavam uma barreira entre a vida real e a eletrônica, né? E que não precisa mais, elas se misturam e as organizações estão sabendo fazer isso muito bem. Não, isso é muito legal, porque enquanto você fala, eu faço um paralelo sempre com empresas tradicionais, né? E não importa o porte. E a gente falou de pessoas, autenticidade, e veio muito um termo de humanização dessa relação, né? Então, quando você olha para... Tá ali no fim da linha, eu tenho um campeonato, eu tenho alta performance, mas quando você vai fazendo a conta reversa, né? Olhando para trás, você... Putz, como que eu cheguei até ali, né? Então, eu tenho uma empresa que tem suas lideranças, que tem as pessoas que compõem aquilo ali, ao mesmo tempo tem uma dinâmica do dia a dia que faz com que as pessoas, aí eu digo, né, dentro da empresa, né, é a construção do resultado que você quer atingir ali na frente, e isso tudo pode ser facilmente contado, né? Então, como a gente está falando de um universo que ele é muito maduro nesse sentido, é orgânico isso, né? Então, você não entra dentro de uma organização e fala, gente, vamos produzir um conteúdo. Não, cara. Tá acontecendo, é pulsante aquilo ali dentro, né? Aí eu vou até trazer uma experiência nossa, né? Que foi com o MIBR, a gente estava ali fazendo um projeto muito legal e ele extrapolou. Você vai lembrar o Gaules, que é um cara que move paixões, que leva uma audiência super engajada para dentro, né, das competições que ele transmite e ele pegou, estava ali, tinha 2 minutos para não falar nada e aproveitou, lembrou da conexão que a Polishop estava fazendo com uma grande organização e passou 2 minutos falando da Polishop de maneira super orgânica, porque a gente conseguiu, de uma forma muito legal, se conectar com a audiência através de colocar a Polishop ali como parceira de uma grande organização. E extrapolou o que era o contrato, né? Porque a gente conseguiu, de maneira orgânica, trazer um cara gigante falar 2 minutos seguidos. Né? E isso, para mim, eu tenho um termo que muito profissional de marketing tem usado por aí, que é desmarketerizar as coisas, né? Que é você, de fato, trazer a realidade, né? Trazer o dia a dia do seu negócio para a vida das pessoas. Que a intencionalidade pode ser de gerar um resultado, de gerar algo que, de alguma forma, tem um intuito de demonstrar, mostrar, gerar conhecimento, mas assim, aquilo é muito orgânico, né? Muito real. Então, dentro do racional que você foi trazendo, quando você humaniza a sua empresa, quando você põe pessoas para contar essa história, quando você conecta, gera esse tipo de efeito, né? E no nosso caso, assim, pode ser que a audiência, quase ninguém conheça quem é o Gaules, mas depois procura no Google para vocês saberem quem é. É a maior referência. É o cara que quase que ele fosse a Rede Globo desse entretenimento gamer, e o cara falou organicamente, 2 minutos, e se você mensurar de fato o quanto custaria aquilo ali, com certeza a gente nunca pagaria aquilo ali. O cara fez e demonstrou e falou assim, de forma muito autêntica, muito verdadeira sobre aquilo ali. Então, para o empreendedor, eu acho que uma mensagem que ela é bem importante muitas vezes você está na sua caixa da sua empresa e você não está vendo que tudo que acontece no seu dia a dia, as pessoas que estão envolvidas ali,
podem ser contadores de histórias, podem ser conector de pessoas, seja por proximidade, seja por amizade, seja por especialidade, mas as pessoas vão chegando e você está passando a sua mensagem. E para quem não tem, muitas vezes, uma verba de investimento, que não tem consistência, é um puta começo, né? A gente tem visto cada vez mais marcas se constituírem a partir de empreendedores, né? O empreendedor, ele é o ponto de partida, de conexão, e ali na frente vira uma marca, vira uma empresa muito grande. Isso é tão verdadeiro, né, que a gente começou a observar grandes influenciadores mudando a rota, ao invés de influenciar para alguma grande marca, criando as suas marcas, perfeito, né? Perfeito. Eu até, num dos episódios anteriores, eu falei isso com um convidado aqui, que a gente está numa... é uma terceira era de influência, né? Começou do blog, que era algo totalmente indireto, né? Impessoal, muitas vezes, porque você escrevia e a pessoa lia. Você foi para a rede social, que já era uma via mais de mão dupla, e agora você está indo para o indivíduo. E o indivíduo, ele não é só mídia, o indivíduo, ele é marca, né? Isso é muito forte. Para finalizar aqui, e de novo agradecer por você ter vindo aí e trazido assim, um repertório muito rico, o que você considera os pilares e os fatores principais de construção de confiança entre esse ecossistema gamer, né? Por que ele, de fato, faz com que as pessoas tenham um consumo tão intenso, tenham uma paixão tão enraizada ali dentro? Traz um pouco da sua experiência, um pouco da sua visão sobre isso, até para que o empreendedor entenda que para o negócio dele, para a realidade dele, isso pode fazer sentido para o nicho gamer ou até às vezes para outros nichos que ele muitas vezes está receoso ou não tem confiança para investir, mas ali tem um ouro que pode fazer com que ele gere os resultados necessários. Ah, legal. Eu acho que o pilar fundamental está no senso de comunidade. O senso de comunidade que o ecossistema gamer construiu, né? Muito pelo o início da trajetória, vamos dizer assim, né? Dessa visão que se tinha, né? Dos estereótipos que se criaram em relação ao game, ao nerd no porão, não sei o quê, pizza, aquela coisa, foi criando nessa comunidade um senso de comunidade mesmo, de se proteger, de trazer coisas que realmente acreditam, porque como eles estavam ali na vanguarda, né, sempre, então tinha a coisa, vou trazer uma tecnologia, alguma coisa, quer dividir com alguém. E isso foi gerando uma coisa muito forte dentro da comunidade de games, né? E eu muito falei sobre isso contigo lá no passado, como a gente precisa ter cuidado, né? Quando se conecta, né? Porque é pro bem e pro mal, né? Quando eles sentem que uma marca está entrando de alguma forma só para se aproveitar do tamanho e não do que eles acreditam, né? Do que a comunidade acredita, né? Dessa olho no olho, de trazer coisas que realmente agreguem, que você acredite, eles se protegem muito, né? A comunidade gamer se protege nesse sentido. E eu acho que o grande pilar de como as marcas devem se aproveitar dessa comunidade está nisso, em entender o senso de comunidade e deixar com que eles criem as suas próprias histórias sobre o que eles acreditam na sua marca. Então, você tem que ter essa conexão. Não dá para pegar, você tem uma marca que você não vê valor, os valores não se combinam com o daquele influenciador, não vá. Perfeito. Isso eu acho que é premissa básica para qualquer aplicação, né? Primeiro, né, você tem que ter uma solução que entregue, né, o valor, que resolva um problema real. E a partir do momento que você entra nessa comunidade e você emerge, você de fato respeite, né? Você precisa respeitar, ouvir, entender muito bem, porque quem vai saber contar essa história são eles. Não vai ser você, porque, de novo, se você quer ir sozinho,
você tem seus meios. Se você quer ir com alguém, respeite essa especialidade. E confie, né? E confie neles. Cara, brigadão. Valeu. Valeu bom demais o papo. pela vinda. Podemos ter outras edições, acho que a gente tem bastante coisa a trocar, e sempre que... Quanto mais a gente conversa, mais se conhece, eu acho que mais pé vai dando para trocas profundas e principalmente ajudar mais pessoas. Eu acho que esse é o propósito aqui, né? A gente precisa educar, dar ferramenta, dar experiência real e descomplicar, às vezes, as coisas, né? Fica às vezes, uma coisa inatingível, quando na verdade... O marketing, né? Tem gosto, né? Os termos e tal. Na verdade, tudo é conexão. Isso, exatamente. Eu sou muito do fundamento, cara. Se você me conhece um pouquinho já, para mim sempre volta para alguns fundamentos que normalmente as empresas não respeitam. E por isso que você fica rodando e o seu resultado não vem muitas vezes. Agradeço de novo. E para quem ficou aqui até o final, obrigado. Foi um prazer, acho que a gente teve muito aprendizado e muita experiência real para aplicar no seu negócio. Peço que você curta esse vídeo para chegar em mais pessoas e se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você ter a atualização dos próximos conteúdos que vão chegar aí. Obrigado.